A Bíblia diz que somos cheios do Espírito quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mante calabasamba Shinta la basupra Seria la manara manto carabara mantara bandara bashampara. You alone are holy and there is none else, O Lord. Who was, who is to come. You are forevermore the same. Seja curado em nome de Jesus, do topo da cabeça à sola dos seus pés. Seja curado e santificado em nome de Jesus Cristo. Seja livre da depressão. Seja livre do medo. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, em nome de Jesus, seja livre. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne para nos libertar. E aquele que ele liberta é verdadeiramente livre. Amém. Obrigado por teu amor por nós. Não existe nenhum como tu, Senhor. Não existe amor como teu amor. Yesterday, today, and forever, your love will never change. Forever. Forever, His grace endures. Forever, forever, every morning the same. Forever. Every evening the same, forever. His love for you remains the same.
seu amor pode mudar para com Ele, mas Ele te ama. Forever. Oh, forever. O amor de Jesus por você nunca vai mudar. You can never sin away His love. You can never change His love. It remains for you forever. Yesterday, today, and forevermore the same. Lord of lords, King of kings, Jesus of Nazareth. O Son of righteousness, bright and morning star, Lion of the tribe of Judah. Te louvamos, Senhor. Levante sua mão e adore a Ele. Da tua plenitude recebemos. Grace upon grace upon grace upon grace upon grace upon grace upon grace. Grace upon grace upon grace we receive of your fullness, O Lord. Jesus disse a Nicodemos: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo através dele fosse salvo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Porque Deus ama você. Jesus disse, porque o Pai, Ele mesmo, ama você. A armadilha do inimigo é fazer você não se sentir amado mesmo na multidão. Dizer que ninguém se importa e você está sozinho. Você tem seus problemas, suas situações e ninguém se importa. Mesmo os que te amam, eles não se importam, é isso que o inimigo quer te dizer. Mas amigo, escute, existe um que cuida de você, um que sabe tudo sobre você. Ele infinitamente conhece tudo sobre você. E mesmo assim, Ele ama você. Eleve as suas mãos para Ele. Bless His name, bless His name, bless His holy name. Come on. Sound forth His name, His lovely name, the name of Jesus. Lift your hands and let Him love you. Let Him love you. Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. The King of kings, God of all gods, Ancient of days. Oh, the root and offspring of David. Hallelujah, hallelujah. Soria la basori la manto la mantese. Sheria la mante la mantara mashi. Ora basandra mantara. Bless the Lord our God. Oh, holy is His name. The King of kings, the Lord of lords, is eternal God supreme. Bless the name of Yahweh, who was, who is to come. El Shaddai, Elohim. Oh, hallowed be Thy name. Bless the Lord our God.
the Lord of Lords, eternal God supreme. Respire fundo. A unção do Senhor está nesse lugar. Onde você estiver nos assistindo, respire a frescura do seu maravilhoso sopro de vida e saúde e paz e favor. Você sente isso? É como um maravilhoso manto de frescor neste lugar. Você sente isso? Você pode sentir. Agora olhe para o seu corpo, se você sabe que alguma coisa aconteceu com você, se a dor foi embora, se o problema foi embora, se o desconforto não está mais no seu corpo, faça um sinal para mim agora mesmo. Irmão, olhe ao redor, não olhe para o púlpito agora. Balance a mão agora para que todos vejam, rapidamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar a Jesus todo louvor. Vamos lá, irmãos, louve o seu nome. Veja, você que está nas galerias, deixe que as pessoas aqui embaixo escutem, ok? Grite o seu nome. Quem te salvou? Quem te curou? Quem te ama? Quando você não tem a quem recorrer, quem você busca? Quem vai sempre estar com você e nunca vai te abandonar? Jesus! Amém! Glória a Deus! Porque não compreendemos totalmente o perdão dos pecados, pensamos que é o início. E depois disso, Deus olha o nosso comportamento, Deus olha para nós, para ver se nós cometemos algum tipo de erro. Você foi perdoado dos pecados desde o dia que você nasceu, até receber Jesus. Perdão dos pecados para muitos cristãos quer dizer do dia que você nasceu, certo? Até aquele dia quando você então aceita Jesus Cristo, os seus pecados, durante este período, seu passado, pecados do passado são perdoados. Quando a Bíblia diz que Deus perdoou de todos, a nossa ideia de todos não é o todo da Bíblia. Temos uma ideia do todo do marido ou o todo da esposa. Sabe quando a esposa fala, eu te perdoei tudo, mas o que ela quer dizer é que ela perdoou o que aconteceu agora. Ela não vai te perdoar dos pecados do futuro, não é? Só alguém que vive fora do tempo pode te perdoar dos pecados do passado, do presente e do futuro. E isso é ser muito perdoado. Vamos ver esse texto que está em Colossenses 2. Amém, aqui diz claramente em Colossenses 2, e quando vós estáveis mortos nos pecados na incircuncisão da vossa carne, não se esqueça, Jesus não veio, escute, Jesus não veio fazer pessoas más boas. Ele veio para fazer os mortos viverem. E a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Vos vivificou, aqui diz, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando-vos todas as ofensas. O que você entende quando Deus diz na sua palavra, eu perdoei todas as vossas ofensas? Isso quer dizer que o perdão de Deus é do dia que você nasceu até o dia que você aceita Jesus com 30 anos ou 35, 50, 60, 70 anos ou mesmo no leito de morte? É isso que é o todo de Deus? Ou o todo de Deus porque ele está fora do tempo? Deus é capaz então de ver toda a nossa vida de pecados. E Deus então pegou todos os nossos pecados e colocou em Jesus na cruz. E ele pagou o preço do nosso perdão. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu todo o nosso julgamento dos pecados. Ele sofreu para não sermos julgados. Então essa lei se aplica que o mesmo pecado, o mesmo crime não pode ser julgado duas vezes. Uma vez no corpo do meu Salvador e outra vez no meu corpo. Deus seria injusto julgar o mesmo crime ou pecado duas vezes. Deus que determinou assim para não sermos mais condenados. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o todo de Deus é como pegar um drone,
ou um helicóptero e você vê um desfile, você vê o começo do desfile, certo? E você vê o fim do desfile. Como quando você vai para a Disney, uma das coisas favoritas que fazemos, quando eu levava os meus filhos para a Disney, era ver aqueles desfiles, participar daquele desfile. Nós assistíamos só daqui da terra, onde assentávamos ou estávamos ali bem perto de tudo, com uma grande multidão na frente, e víamos o desfile passar. Em sequência, víamos passar um depois do outro, víamos esse personagem passar, depois vinha o Mickey Mouse, depois vinha outros personagens e víamos uma coisa de cada vez. Mas Deus vê todo o desfile lá do céu, lá de cima. Deus olha para baixo e ele vê o primeiro personagem, ele vê o último carro, porque Deus vê tudo e quando Deus diz todos, esse é o seu todo. Quando Deus perdoa todos os pecados, isso quer dizer passado, presente e futuro. Amém? O todo de Deus não é o todo do homem. E a Bíblia diz, tendo perdoado todas as vossas transgressões. Você crê nisso? E imediatamente a carne começa a agir. Se você falar isso, as pessoas vão pecar. Será que isso é verdade? Será que se nós ensinarmos para as pessoas que as pessoas são perdoadas dos pecados, em vez de respirarem um suspiro de alívio, meus pecados são perdoados, em vez de se apaixonarem por Deus, eles vão dizer, agora eu posso pecar mais. Você realmente crê que as pessoas que estão pecando lá fora é porque entenderam isso e elas sabem o quanto foram perdoadas? Número 1. Quem está pecando nem se importa com Deus, muitos deles. E para aqueles que têm uma ideia ou têm alguma noção de entendimento sobre Deus, certo? Eles excluem Deus da sua consciência quando pecam. E os cristãos, bem, cristãos conhecem a Deus, não é? Certo? Mas muitos deles conhecem o perdão de Deus de forma teórica e, por causa disso, ainda estão pecando. Por quê? Essa revelação do perdão dos pecados não quebrou essa escravidão do pecado. E é o que eu estou dizendo, igreja, se nós entendermos a revelação que não é só um começo, mas uma verdade para vivermos todo dia. Amém? Certo homem de Deus chama o perdão de pecados a mãe de todas as bênçãos. E eu concordo, porque eu vejo na Bíblia onde o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa. Quanto? Todos os nossos pecados, todas as tuas iniquidades. Amém? Que sara quantas? Todas as tuas enfermidades. Talvez a razão de não vermos todas as doenças curadas é porque nós não cremos que todos os pecados foram perdoados, que é a mãe de todas as bênçãos e começa por aí, começa com o perdão dos pecados, de todas as iniquidades, antes de sarar todas as enfermidades. Jesus falou para o homem que desceram do teto, que não podia caminhar. Jesus disse, filho, os teus pecados te são perdoados. E disse, levanta, toma o teu leito e anda. Viu que ele o perdoou primeiro. Amém? Ele ouviu da boca do próprio Senhor, eu sou perdoado. Imagine, no meio de uma briga com o seu marido ou com a esposa, vocês ficam sem se falar. Talvez por horas, ou por alguns dias, ou talvez até por uma semana. Agora, imagine que neste momento que você vai estar sentindo coisas terríveis um contra o outro, um anjo aparece e fala para você, eu tenho uma mensagem do céu. Escute, agora mesmo, com toda a ira e as coisas que você não deveria ter falado, tudo foi perdoado pelo sangue de Jesus. Agora isso vai fazer com que você se exalte e diga, agora eu posso demonstrar mais ira ainda com meu marido, minha esposa? Eu posso guardar essa mágoa? Ou você vai dizer, o quê? Deus me perdoou de todas as coisas que eu falei, que eu me arrependo tremendamente? Eu tenho até vergonha de falar que eu sou cristão e eu não sei como sair disso. Isso vai quebrar o poder do pecado na sua vida. Você vai sentir o amor de Deus. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Amém? Jesus disse, olha essa mulher, como a história que eu falei para você, Simão. Aquele que foi perdoado muito é aquele que vai amar o seu credor, certo? Mais. Aquele que foi perdoado mais vai amar mais. Olha, se essa verdade fosse conhecida, que todos nós fomos muito perdoados, mas essa verdade não tem sido pregada. Nós não temos julgado bem. Amém, o nosso perdão. Não temos julgado bem este assunto. E como resultado, não amamos Deus muito. Nós não falamos isso, mas cantamos adorações a Deus, cantando músicas.
de louvor, como se o amássemos muito. Nós vamos além da nossa experiência através das letras da música. Falamos de intimidade com Deus e cantamos isso, mas o nosso coração sente que muitas vezes nós não amamos o Senhor tanto assim. E a razão é que nós, de alguma forma, temos uma teoria sobre o perdão, mas não cremos de coração. Talvez permitimos que ensinamentos errados, ensinamentos cristãos, eu confesso, que pregam, entram no coração, entram na mente, causam dúvida no coração, é crino no coração. Você não está julgando bem, como resultado, você não está vendo o fruto. O fruto de uma pessoa, essas são as palavras de Jesus. Não importa quem seja, e alguns são até líderes que dizem que as pessoas vão pegar esse ensinamento e ficar loucas, e alguns homens vão até mesmo ficar presos à pornografia, e as irmãs vão guardar mágoa até chegar a hora da morte, e os jovens vão à loucura, coisas assim. Mas é o contrário, as pessoas que recebem essa revelação vão servir ao Senhor muito mais, com perfume bem caro, e com o tipo de serviço que é o tipo que não olha para si mesmo, mas amando o Senhor, o serviço verdadeiro, porque alguns servem ao Senhor, mas não o amam. Mas essa mulher o serviu porque ela o amava. E Jesus disse, sabe por que essa mulher me ama muito? Porque quem é pouco perdoado, pouco também amará. E nós amamos pouco porque pensamos que fomos perdoados do pecado do passado, mas não percebemos que até agora, até mesmo quando você tem um pensamento ruim, você teve agora mesmo contra o pastor, já foi perdoado. Se você é um crente, você já foi perdoado agora mesmo, você foi perdoado. O que isso faz com você? Amém? Ame mais o pastor Prince, glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia, aleluia. Ok, vamos em frente então. Olha, Jesus não cria nesta ideia tradicional que se ensinar ao povo que os pecados estão perdoados passado, presente e futuro, e eles perceberem que foram perdoados, vão ficar loucos e vão pecar mais do que nunca, vão ser selvagens. Isso não é o que Jesus acreditava. Jesus cria que aqueles que sabiam que eram perdoados, não aqueles que acham que são perdoados de pecado de 50 dinheiros. O nosso pecado é como 50 dinheiros. Devemos a Deus, nós pecamos sim, mas apenas 50. Nós não cremos que somos aquele que devia a Deus até muito mais do que 500. E a lei chegou para isso. Deus deu os 10 mandamentos para mostrar o que o pecado é. E os 10 mandamentos foram dados antes da vinda de Jesus. Deus enviou o servo antes do filho. Moisés veio antes de Jesus. Porque se Deus tivesse dado a graça, não valorizaríamos a graça, porque não saberíamos o quanto o pecado já foi perdoado na nossa vida. E não valorizaríamos então a graça de Deus. Amém? E Deus teve que trazer a lei primeiro, senão iríamos falar que Cristo morreu pelos nossos pecados e deu o perdão dos pecados sem a lei ser dada. O homem ia falar, o que é o pecado? O que é isso? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados? Porque ele morreu pelos meus pecados, eu nem sei o que é pecado. Deus então deu os 10 mandamentos. E o maior deles é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a mente, sem ter outro Deus. Isso inclui dinheiro. Isso também inclui gastar muito tempo com entretenimento e não com o Senhor. Isso inclui, sabe, quando você tem um outro ídolo na sua vida, talvez você mesmo, talvez o dinheiro, ou a busca hedonística de prazer. Amém? Um dos mandamentos diz, não cobiçarás nada. Não deverás ter o desejo no coração pela casa do vizinho, o carro do vizinho, a esposa do vizinho, o marido da vizinha. Não levante as mãos. Você é culpado disso? A Bíblia diz para não cometer adultério. Pastor, eu não cometo adultério. Mas Jesus disse, se você olha para uma mulher com desejo de possuir é adultério. Você a despiu na sua mente? Você cometeu adultério. O que Jesus falou no Sermão da Montanha? Na verdade, ele levou todos ao topo máximo da glória da lei. O que na verdade a lei é. O homem tenta diminuir a lei e colocá-la como algo exterior, mas Jesus falou que é algo interior. E ali dentro está nosso pecado. Todos pecamos e quebramos os 10 mandamentos. Olha, eu posso até mesmo dizer, pensamos que fomos perdoados de uma ou duas leis que quebramos, mas nós quebramos todos os 10. Amém?
E é por isso que a lei é uma boa propaganda. A lei é uma ótima propaganda antes da vinda de Jesus, porque mostrou o pecado. E porque você é um pecador, para que quando Jesus vier, você creia nele. E santidade hoje não se conquista por tentar cumprir a lei, você não consegue, porque o propósito de Deus ter dado a lei é para mostrar o pecado. Mas quando você se foca em Jesus e você anda com ele, anda no Espírito, você vai então experimentar este amor que é o cumprimento de todos os mandamentos, de toda a lei. Quando você ama o seu vizinho, você não vai roubar dele. Quando você ama o próximo, você não vai cobiçar aquilo que pertence a ele. Amém? Você vai acabar cumprindo a lei, escute, por acidente. E essa é a vida da graça, porque quando você coloca o foco na lei, vai revelar o seu pecado. Amém? Isso acontece sempre. Mas, voltando à nossa história, Jesus falou da razão do amor dela, e Jesus apontou para nós a razão deste fruto, o amor, o seu grande amor pelo Senhor. E nós queremos isso, queremos amar muito o Senhor. E a razão pela qual ela foi capaz de abrir mão daquele perfume caro de unguento. Olha, naqueles dias na terra de Israel, uma mulher sempre tinha um vaso de perfume guardado, certo, para o homem com quem ela casaria. E aquele perfume era um perfume muito caro. Ela gastava sua economia e ela pegava toda essa economia e comprava aquele perfume muito caro. Ela o pegava e depois derramava no homem sobre quem casaria. E essa mulher era prostituta. E como você acha que ela recebeu esse dinheiro para comprar esse perfume? E todas as vezes que ela fazia isso, ela perdia um pouco de si mesma. Toda vez que ela se deitava no seu trabalho, ela perdia um pouco da sua dignidade. Ela perdia um pouco daquilo que ela era, de verdade. Mas quando ela derramou todo aquele perfume de alabastro sobre Jesus, foi tudo restaurado, aleluia. Jesus disse, para que ela tivesse certeza, os teus pecados te são perdoados. Amém? Por que então achamos que é difícil crer que os nossos pecados foram perdoados? Amém? Até mesmo agora na estrada, você talvez esteve um pouco agitado e você diz, eu perdi um pouco da minha paciência, certo? Todos nós temos um pouco de ciúme, um pouco de inveja, um pouco de querer ser cobiçado, um pouco de, sabe? Mas olha, se você quebra um dos 10 mandamentos, você não é culpado daquele, mas é culpado de todos. Isso está em Tiago. Como eu disse, fomos muito perdoados. E olha, nós fomos perdoados, escute, passado, presente e futuro. E quando você erra, você deve então saber que você já foi perdoado. Imagina se você realmente crer nisso. Olha que coragem e também que ousadia te dá quando você entrar na presença de Deus. Alguns, quando entram na presença de Deus, eu gosto de ilustrar dessa maneira. É assim, não conseguem ficar tranquilos, descansar na presença de Deus. E a vida de oração se torna, sabe, mesmo orando muito ou pouco, isso na verdade não é um critério, ok? De uma vida de oração, passar tempo com Deus, mas pode indicar muitas vezes que não estamos tranquilos. Não ficamos confortáveis na presença dele. Então nós vamos porque precisamos de ajuda. Queremos sua intervenção, a intervenção divina. Queremos que ele se envolva nas nossas vidas. Queremos que ele nos ajude, nos proteja, nos abençoe. Então vamos, e porque não temos a certeza do perdão dos pecados, temos certeza que os pecados do passado, antes de aceitar Cristo, fomos perdoados. Mas agora, de manhã eu tive um pensamento ruim, ou agora mesmo eu fiquei irada com meu marido, ou fiz alguma outra coisa, e quando vamos a Deus, tudo isso vem sobre nós, porque a carne nos faz lembrar disso, e o inimigo, que é chamado de acusador, te faz lembrar disso. Imagina se você não crer nessa verdade. Você vai, e como muitas pessoas fazem, joga ali o pedido, sabe, um após o outro, rapidamente, e eles não se sentem confortáveis e querem sair. Mas no momento que passam tempo com os amigos em algum restaurante ali por perto, ou até mesmo uma lanchonete, passam ali 1 hora tranquilos. E alguns deles até passam 2 horas. Depois, quando falam até mais, nós sabemos que não foi o bastante. Por que nos sentimos assim com os amigos? Porque sabemos que eles não olham para os nossos pecados, não olham para os nossos erros, e eles sabem que não somos perfeitos, mas nos amam. Amém? Eles não estão ali para nos punir ou encontrar algum defeito em nós. E por que não pensamos de Deus assim? Pastor Prince, Deus é santo. Ele é 3 vezes santo. Ele é um Deus perfeito.
Mas olha bem isso, tudo que Deus faz é santo e é verdade, mas hoje a santidade, na verdade, está agora do seu lado. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, a santidade de Deus agora está do seu lado. Por você, não contra você. Você tem a santidade de Deus, porque a sua santidade, na cruz, colocou os seus pecados no corpo de Jesus Cristo. E a santidade de Deus e a justiça de Deus tiveram que punir Jesus porque ele se tornou responsável com os seus pecados e os meus pecados que ele levou na cruz. E porque ele foi punido completamente, em toda a sua plenitude, Jesus clamou: está consumado! Que quer dizer algo que não deve ser repetido no tempo perfeito. No tempo perfeito, no grego, é como o tempo perfeito do nosso idioma. É um ato que não pode ser repetido de uma vez por todas. Consumado! Amém? E os pecados se foram. O julgamento de Deus acabou todo no corpo de Jesus Cristo. Então hoje, a santidade de Deus ficou satisfeita. O sangue de Jesus que ele derramou na cruz cumpriu todas as exigências divinas da santidade e justiça de Deus nas nossas vidas. Porque ele morreu por nós. E Deus está mais do que satisfeito. Deus foi glorificado pelo que Cristo fez. Todos os atributos divinos, sua santidade, sua justiça, sua glória, sua majestade, sua bondade, foram todos glorificados pela morte de Cristo. Então hoje, para Deus ser justo, ele não pode te punir se você crê em Jesus, que ele levou os seus pecados na cruz e ele acabou completamente com seus pecados na cruz. Se você coloca sua fé em Jesus Cristo, Deus não pode te punir pelos seus pecados, porque ele já puniu os seus pecados no corpo de Jesus Cristo. Quero dar uma pausa e dizer isso. Alguns dizem, se pregar assim as pessoas... Não, amigo, é pela falta de pregar a verdade que as pessoas não vivem a verdade. E a verdade não resulta em muito amor por Jesus e no serviço de perfume caro. Temos que pregar a verdade, porque quando creem certo, vão viver certo. Amigo, respira. Relaxa. Seus pecados foram perdoados e a santidade de Deus está do seu lado. Como aquela noite no Egito, a noite da Páscoa. O anjo da morte estava passando pela terra do Egito. E todo mundo, toda a casa de judeu, certo, tinha o sangue nos seus umbrais. O que esse sangue nos umbrais quer dizer? É a figura de Jesus. Você viu que os umbrais e a parte de cima fazem uma cruz? É a figura de Jesus morrendo pela família que estava dentro. E o anjo da morte vem e não olhava para a bondade da família, para a moral daquela família, o quanto serviam a Deus, o bom nome deles e como serviam bem, nada disso, mas o anjo da morte. E Deus foi aquele que determinou tudo isso. Quando eu ver o sangue, não quando ver as boas obras. Quando eu ver o sangue, passarei por cima. Não vou permitir que o anjo da morte entre e destrua sua família. E agora a santidade de Deus está do seu lado. Por quê? É como se Deus guardasse a porta onde estava o sangue. Por quê? Porque o sangue fala para Deus que houve uma morte. E você não pode destruir o primogênito da casa. Não pode matá-lo, porque uma morte já aconteceu aqui. Uma morte aconteceu. A morte do primogênito de Deus. O Cordeiro de Deus. Agora a santidade de Deus está do seu lado. E Deus agora provê sua santidade. Deus então exige sua liberdade e o seu perdão. Você entende isso? A santidade está do seu lado. E por isso o apóstolo Paulo falou assim: Deus, em nos aceitar, Deus é justo e não comprometeu a sua justiça. Deus é justo em nos fazer justos. Aqueles de nós que colocamos a fé no sangue de Jesus. Deus é justo em nos declarar justos. Aleluia! Amém! Amém! Amigo, isso não é uma verdade básica. Vamos para coisas mais profundas, não? Esta é a fonte. Amém? Este é o fundamento. Esta é a alavanca
de todas as bênçãos nas nossas vidas, é a mãe de todas as bênçãos. Se não crermos nisso, no Salmo 103, no primeiro benefício, começa com perdão das iniquidades. Se não cremos nisso, não estamos prontos para a cura das doenças. Amém? Que redime a tua vida da perdição e que a tua mocidade se renova como a das águias. Esses benefícios vêm depois, quando descobrimos o primeiro benefício, o perdão das iniquidades. Sabe, existe um pastor que recentemente eu ouvi, falou para todos que, na maior parte da sua vida, ele tem lutado contra dor de cabeça, enxaquecas tão fortes que ele até mesmo vomitava. Ele não podia entrar em algum lugar que estivesse com muita luz, e na verdade não era muita luz, mas qualquer tipo de luz causava náusea. Imagina o pastor não ficar em pé aqui com essas luzes e sentindo náusea, e ele disse que todo dia tinha dor de cabeça. E ele foi aos doutores, e o doutor passou para ele medicamentos e todo tipo de remédio para resolver o problema, e não teve nenhum sucesso. Ele sofria com isso desde que era um garoto. E agora, com 36 anos de idade, passando por isso, e ele disse que pela primeira vez, quando ele descobriu a verdade de que Deus o tinha perdoado de todos os seus pecados. Olha, eu não estou dizendo, escute, eu não estou dizendo que toda enxaqueca é por causa disso, mas, escute, quando ele descobriu que Deus o tinha perdoado de todos os pecados, essa verdade sobre perdão, ele diz que algo aconteceu. Ele estava ensinando no livro de Romanos, ele falava para a igreja sobre o perdão de Deus para os pecados deles, mas pela primeira vez ele creu naquilo, que Deus na verdade o tinha perdoado de todos os pecados. E ele escutou a voz de Deus falando com ele: eu já te perdoei. Eu, o Deus Santo, já te perdoei. Eu, o Deus perfeito, que não cometo erros, já te perdoei. Por que você não pode se perdoar? Ele começou a se perdoar, ele se abraçou e disse o seguinte: eu te perdoo. Ele falou o seu nome: eu te perdoo de todos os pecados, passado, presente e futuro, eu te perdoo. E naquela noite ele disse que dormiu como um bebê. No dia seguinte levantou. Primeiro dia, livre da enxaqueca. No outro dia, livre da dor de cabeça, de vomitar, e continuou até quando ele deu testemunho. Anos já se passaram e ainda está curado. Olha, eu não estou dizendo que toda dor de cabeça e enxaqueca é porque você não teve a revelação disso, mas no caso dele, foi isso. No caso dele, foi isso. E muitos de nós caminhamos por aí, sabe? E não cremos que Deus já, na verdade, nos perdoou de todo o pecado, e por isso nós até somos duros conosco mesmos, e porque somos duros assim, somos duros com os filhos. Você é duro consigo mesmo e é duro com a esposa. Você é duro consigo mesmo porque você não se perdoou, amém? Você perdoou outros? Perdoe a si mesmo. Amém? Aleluia. Olha, anos atrás eu preguei em Sicília, na Itália, numa igreja que me convidaram, e depois de pregar, eu pregava sobre a questão do perdão do pecado. E então, quando saíamos, havia um homem com barba, e ele se parecia com um dos patriarcas, sabe? Um homem digno e com uma barba branca. E ele parecia muito com Papai Noel. Ele estava no canto, aparentemente esperando por mim, porque ele sabia que eu ia passar por ali. E ele tinha um sorriso muito gentil, e o pastor Lawrence estava comigo, os outros pastores também. E ele me parou e disse: Pastor Prince, eu só quero que tu saibas que eu sou um professor de um instituto que eu dirijo. E ele disse que ele lidava com pessoas com problemas psiquiátricos. Era um instituto e ele era professor de psicologia ou psiquiatria. E ele disse que tinha visto tantos casos de pessoas que iam lá e eram crentes, que criam que tinham cometido o pecado imperdoável. E então seus cérebros davam um curto e eles pensavam que tinham feito isso. E eu sei disso, isso falou meu coração, porque muitos anos atrás eu me lembro de quando eu era jovem, um jovem crente com 18, 19 anos. Eu me lembro que eu passei por isso porque eu
tinha acabado de ler um livro, e eu não culpo o autor por isso, mas foi a minha percepção daquilo. E no livro ele disse que se você comete o pecado imperdoável, você perde a sua salvação. Eu era um crente, e eu li aquele livro, e aceitei aquelas palavras, e aquilo me incomodou muito. E eu não tinha tido pensamentos ruins contra Deus, eu não tinha pensamentos de blasfêmia, bem naquela época, como um crente. Mas depois daqueles dias, os meus pensamentos então foram de blasfêmias, até mesmo quando eu dormia. Pensamentos terríveis, pensamentos de amargura contra Deus. E eu não queria isso, eu me levantava e repreendia aquilo em nome de Jesus, eu tentava resistir àquilo. E quanto mais eu resistia, mais aquilo ficava vivo na minha mente, até com cores. Então eu não sabia como sair daquilo, porque quanto mais eu lutava, mais piorava. E tudo começou quando eu criei que eu tinha cometido o pecado imperdoável. Olha, e tudo começa mais uma vez com o perdão do pecado cobrir todos os pecados, passado, presente e futuro. Mas tem um pecado, chamado pecado imperdoável. Certo? Não, amigo. Se você ler as cartas de Paulo, que são na verdade as palavras de Jesus, Jesus dos tempos atuais, o que subiu, foi glorificado, se assentou e foi entronizado à direita de Deus Pai. Amém. Mateus, Marcos, Lucas e João foram as palavras de Jesus antes dele morrer. Amém. E depois ressuscitou no final. Amém. Mas na grande parte são as palavras de Jesus quando estabelecia a nova aliança, o reino de Deus, quando a antiga aliança estava acabando, mas ele estava ali no meio então. Mas se você observar, amém, todas as palavras de Jesus são puras. São espírito e vida, mas você tem que discernir, por exemplo, quando ele disse nos evangelhos, como ele falou, não vão agora pelo caminho, ele disse, não vão pelo caminho dos gentios, mas vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É verdade para nós hoje? Mas foram palavras de Jesus, que estão em vermelho nos evangelhos. Mas não é verdade para nós hoje. Hoje nós vamos aos gentios, vamos a todo mundo pregando o evangelho, amém? Algumas coisas eram para o momento naquela época, algumas eram aplicáveis para nós hoje também, mas eram para os judeus. Algumas dessas coisas teriam acontecido se Jesus tivesse sido aceito como Messias, mas todas as verdades que Paulo falou em suas epístolas paulinas são diretamente para a igreja. Olha, podemos nos beneficiar lendo da Antiga Aliança, amém? E eu ensino muito. Pastor Prince ensina muito na Antiga Aliança. A maioria das minhas histórias são da Antiga Aliança. Amém? Mas esta Antiga Aliança, na maioria, é destinada somente aos judeus, mas podemos aprender. Amém? Por exemplo, se alguém, um grande homem de Deus, escrever uma carta de exortação para você, e você me permite ler essa carta, você mostra para mim esta carta que ele escreveu, e eu leio, eu posso aprender com essa carta também. Algumas verdades são universais, amém? Olha, mas muito do Antigo Testamento você tem que aprender e discernir que era para aquela época, para aquele tempo antes da graça vir. Amém? Mas se lembre disso. Olhe para a sua vida e pergunte-se, eu estou amando muito? Será que eu estou amando o Senhor muito? Se eu não estou, é porque eu tenho uma revelação errada sobre o perdão dos pecados. Eu acho que eu ainda tenho que merecer algo, eu tenho que, sabe, até mesmo eu preciso me arrepender mais. Olha o arrependimento que Paulo falou em Atos 20, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você tenta virar para a esquerda, você não está indo para a direita. Ok? Isso é profundo, então escute muito bem isso. Se virar para a esquerda, você se afasta da direita. Estou certo? Se eu viro para a direita, eu me afasto da esquerda. Você não se vira para Jesus sem arrependimento. Se arrepender é virar para o Senhor Jesus. Foi o que Jesus falou quando disse, sabe, arrependei-vos. Quando estava aqui, arrependei-vos. E crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quer dizer que eles tinham que confessar os pecados um por um e se arrependerem deles? Não, olha, é se converter, crer no Senhor. Eu sou o Messias, o reino de Deus está aqui agora porque eu estou aqui. Amém? Arrependam-se. Metanoia. Mudança de mente. Mude a mente. Não pode virar para um lado e continuar do outro. Se virar para este, se afasta daquele. Olha, o homem fala muitas coisas sobre arrependimento, mas eu não estou falando contra isso. O arrependimento tem que acontecer sempre nas nossas vidas. Agora mesmo, por causa dessa mensagem, muitos estão se arrependendo. Estão se arrependendo de não entender o perdão dos pecados.
Estão se arrependendo de coisas que estão ouvindo nessa mensagem. Estão mudando de ideia. E isso é arrependimento. Você pode usar a palavra arrependimento ou não usar essa palavra. O mais importante é que você está se arrependendo, você está mudando de mente. Amém? Voltando para Deus, aleluia. E se arrepender quer dizer, você pensa que Deus de alguma forma é contra você? Paulo disse, se converta a Deus. Aí, para Deus você pensa diferente sobre Deus. Deus agora cuida de você. Deus não está contra você, não vai imputar os seus pecados a você. Deus quer salvar você, Deus quer te abençoar, Deus está agora querendo te curar. E Ele está te atraindo para Ele mesmo e agora está te dando uma nova posição como filhos e filhas. Aleluia! E Paulo disse, isso é se converter a Deus. Amém? E se arrepender dos pecados, pastor Prince? Ouça, você diria que o melhor antídoto para o pecado é o amor? O amor é o cumprimento da lei. Como receber isso? O amor destrói o pecado, pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada. Provérbios 16:6. Como ter este amor? O amor é o cumprimento da lei. Você concorda? E não cumprir a lei é pecado, certo? Então como andar em amor? Como ter amor? Bem, nós ouvimos hoje. Jesus disse que quem muito é perdoado, ama muito. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Olha, amigo, já estamos terminando. Agora mesmo, vamos aplicar isso um com o outro também. Sabia que casamento é tudo sobre perdoar um ao outro? O tempo todo. Não há nada melhor. Isso aqui é básico. Começa com perdão. Não. Isso é sim um fundamento. É o sangue que dá vida para um casamento. Quando as pessoas se casam, e eu já fiz muitos casamentos na minha vida como pastor, e eu olho para eles estão com brilho nos olhos, certo? E eu pergunto, você o ama? E ela diz, sim, pastor Prince. E eu pergunto para ele, você a ama? E ele diz, sim, não tem ninguém mais para mim, pastor Prince. Amém? Mas eu sei que vão descobrir as coisas boas, mas também as coisas ruins um no outro. E eu digo para eles, vocês vão descobrir isso. E por isso não casamos as pessoas que estão nos primeiros estágios do seu relacionamento. Querem se casar, eu digo, olha, vocês estão vendo só as coisas boas, mas passem mais tempo para descobrir as coisas ruins. E se ainda se amam, voltam, ok? Isso não é uma lei, mas é um bom princípio para seguir. E muitas vezes erramos em reconhecer que o amor, como maridos amem a esposa, pode também ser traduzido em porque o perdão é o fundamento do amor. Podemos dizer, maridos, perdoem a esposa, assim como Cristo perdoou vocês. Amém? Esposas, perdoem os maridos. Amém? Você deseja a perfeição. Você procura por aquele galã no seu marido. Mas não é verdade, é ficção. Amém? Aquele galã tem mau hálito também. Aquele galã tem um pé rachado. Se você olhar, talvez ele nem chega perto do seu marido. Então, por favor, esqueça todas essas ideias. Não fique pensando assim, eu não quero chegar ao ponto de ter que perdoar a minha esposa. Olha, você também vai chegar a um ponto de ter que ser perdoado. Amém? Você vê erros nela, ela vê erros em você. E no amor você tem que perdoar um ao outro. E continuar perdoando um ao outro. Amém? Perdoar e perdoar um ao outro. Amém? Como Deus não atribui pecado a você? E você atribui pecado ao seu marido? Você atribui pecado à esposa? Estou falando para casados, amigo. Amém? Falamos de Deus perdoar os nossos pecados, mas nada nos separa do amor de Cristo. Você já disse para sua esposa, nada te separa do meu amor por você. Ou você do meu amor. Como Deus também disse em Romanos 8. Nada, nenhuma criatura, nada na terra, nada no presente ou no futuro, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Devemos amar como Cristo amou. Então, olha, falamos isso para os nossos filhos? Nada te separa do meu amor. Se falar isso, vão tirar proveito. Isso é pensamento carnal e chegou a hora de declarar morte a este pensamento. Se arrependa desse tipo de pensamento. Isso não traz nenhum resultado, este pensamento. Amém? Devemos nos arrepender deste pensamento. Isso é pecaminoso. É enxergar o pior nos outros e você mesmo sempre só vê o bem em você mesmo. Aqueles que vivem julgando os outros se esquecem que eles mesmos são culpados do mesmo pecado. E muitas vezes, no lockdown, podemos ver o pior nos outros e precisamos entender que precisamos perdoar porque o fundamento do amor é o perdão. Você perdoou seu pai? O meu pai já morreu.
Há 10 anos atrás, Pastor Prince. Sim, mas você já o perdoou? Ele não era perfeito, você já o perdoou? Se não, de alguma forma, quando puder. Entenda que Deus, na verdade, já te perdoou de coisas que você também errou com seu pai. As coisas que você se lamenta que você não fez pelo seu pai, certo? E se sente culpado. E se permitir essa culpa continuar, você vai prejudicar também o seu relacionamento com seus filhos, com a esposa. Amigo, aquilo que você não fez já te foi perdoado. Amém? E o seu pai está no céu? Amém? Ou a sua mãe está no céu? Ela não quer que você continue com essa culpa, acusado pelo inimigo, todo dia, por coisas que você não fez? Amém? Não viva no passado. Você já foi perdoado deste pecado. Amém? Tem coisas que fizemos no passado e sentimos culpa disso. Eu não queria ter feito aquilo, mas você fez. Amém? E ficar decepcionados conosco mesmos é, na verdade, confiar em nós mesmos. E a Bíblia diz que não devemos fazer isso. Amém? Confia no Senhor. Glória a Deus. Eu confio no nome de Jesus e que esta revelação falou contigo fortemente. E eu oro em nome de Jesus para que esta revelação que veio de Deus, amém? Para você em termos de perdão de pecados, que você viva isso todos os dias, mas também com os outros, amém? Uns com os outros, amém? Como Deus me perdoou, será que eu perdoo o meu amigo assim? Estou perdoando os outros assim? Amém? Se não, por que você não faz isso? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por todos que estão escutando a minha voz, assistindo isso agora. Pai, eu te agradeço mais uma vez, Pai, por ter nos dado o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai. E não somente, Pai, por um tempo, mas por toda a eternidade. Foi um sacrifício de uma vez por todas que vale para todos os tempos e não pode ser repetido. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados e nenhum ficou para trás. Até os pecados no futuro que nem conhecemos ainda. Senhor, tu os colocaste sobre Jesus. Pai, não desejamos viver em pecado. Nós não queremos ficar rolando na lama do pecado. Nós queremos te glorificar e te amar, Pai. Mas muitas vezes não sabemos como fazer isso. As nossas intenções são boas, mas cometemos muitos erros, Pai. E, Pai, revela tudo isso para nós de uma forma que vai ser uma revelação aos nossos corações, Senhor, para todos que estão ouvindo agora. Pai, eu oro em nome de Jesus para que criamos nas tuas palavras e descansemos nelas. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados pelo seu nome. Amém? Glória a Deus. E agora mesmo, em nome de Jesus, porque o Senhor te perdoou, porque o Senhor já te perdoou de todos os pecados, por que você não perdoa a sua esposa agora? Por que não perdoa a sua mãe ou seu pai agora? Os seus filhos? Perdoa a todos os seus amigos, aquele que roubou o seu dinheiro. Perdoa aquele parceiro, perdoa e seja liberto. Amém? Guardar mágoa é como preparar um veneno para alguém, mas você mesmo bebe dele. Amém? Não faça isso. Amém? A mágoa vai te destruir e aquela pessoa vai viver. Amém? A melhor forma. Amém? De fato, a melhor vingança é perdoar aquela pessoa. E viva a vida abundante. Amém? Então faça isso agora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e faça essa oração. Não se importe com ninguém que estiver contigo agora. E faça essa oração, perdoando aquela pessoa. Amém? Ok, não pergunte à pessoa que está do seu lado ou alguém da sua família. Quem você perdoou? Você me perdoou? Não faça isso, ok? Glória a Deus. E se você não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quero que você ore comigo agora. Amém? Amigo, que bom que você está assistindo, porque para você eu declaro o perdão dos pecados, pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Se você quer isso, faça essa oração. É uma oração simples, não é algo a fazer, mas é crer em alguém. Amém? Amém. Ore comigo. Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que levou todos os meus pecados na cruz. Ele foi punido e condenado no meu lugar, para que eu seja declarado justo para sempre, porque ele trouxe a justiça eterna. Pai, tu o ressuscitaste dos mortos,
como uma declaração de que os meus pecados foram todos perdoados. Eu creio nisso e te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram perdoados. Passado, presente e futuro. Eu me arrependo daquela vida e corro para Jesus Cristo. E te agradeço, Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Amém? Amigo, se você fez essa oração, você é agora um filho de Deus. A Bíblia diz que tudo em você ficou para trás e agora tudo em você é novo de Deus. Tudo em você foi feito novo. Você agora é uma nova criatura em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que agora você, se puder, fique em pé e receba esta bênção em nome de Jesus. Esse tempo de bênção não é somente para acalmar as pessoas e só dizer palavras religiosas, não. É um tempo de impartir. Isso vai também determinar a direção da próxima semana. Vai enviar anjos para você, para que as bênçãos cheguem até você, como ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, certo? E agora mesmo, porque você é semente de Abraão, fique em pé em nome de Jesus e que nesta semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28, porque todos os pecados foram perdoados. Que o Senhor te abençoe com boa saúde. Que o Senhor te abençoe para que tudo o que fizer prospere e nenhuma arma forjada contra você prosperará. Que o Senhor te abençoe com paz na mente, grande shalom, bem-estar. Que o Senhor te abençoe com uma intimidade com o próprio Senhor, que também é um dom. Amém. Que o Senhor te guarde durante essa semana. Te proteja com seus amados durante essa semana desse vírus do Covid-19. Toda vez que sair, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde durante essa semana do coronavírus. Que o Senhor te abençoe e te proteja de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e seja gracioso para contigo, porque os seus pecados já foram perdoados pelo sangue do seu Filho. E conceda a você e aos seus amados shalom, paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos de novo. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. As we celebrate Christmas with family and friends this month, Wendy and I are so blessed that you are a part of our ministry. Thank you for your support. We love you and pray that you're enjoying the Lord's love, joy, and peace as you celebrate Him this season. I know that it has been a very challenging year, with bad news dominating the headlines on a regular basis. I want to encourage you to turn your eyes this month to our Lord Jesus. As we close out 2020, let's focus our hearts on the good news. Christmas is all about good news. Amen. Yes, Christmas is special to us because it is all about Jesus and His love. It is about Him coming from heaven to earth to save us and always be with us. Even with all the challenges you are confronted with, know that your Savior is with you right now to provide for you, protect you, and rain upon you His favor. My friend, when you know you have the Lord's favor, every bad situation will turn around for your good. That is why this month I invite you to discover and experience His unmerited favor in a personal and powerful way. For the very first time, I am making the 100 Days of Favor devotional available to you for a gift of any amount. I believe that this devotional will help you develop a strong sense of favor consciousness and a confident expectation of good, no matter what you're going through. And when you expect good, you will see good things happen for you. So do request this inspiring resource for yourself or as a gift for your loved ones this holiday season. Thank you once again for tuning in today. We wish you a wonderful and Jesus-filled Christmas.
This month, receive the 100 Days of Favor teaching set and a bonus 2021 wall calendar as a thank you for your gift of any amount to the ministry. You are called to live an overcoming life. This season, immerse yourself in the unmerited favor of God through bite-sized readings and scriptures that you can meditate on every day. Discover how you can experience the victorious life God's way when you live in the realm of God's favor. And for a specific gift, you will also receive a specially curated gift set that includes the 55-sermon Let Go USB audio capsule, as well as Joseph's brand new 4-DVD album. Have you ever felt like sometimes, you confess God's favor and all that, and yet man has right over your heads? David told God, "Thou hast caused man to ride over our heads. We went through fire and through water, but Thou broughtest us out into a wealthy place." He brings us out to a wealthy place, which is actually the word overflowing. Expect to be stronger. Expect good things to come out. Amen? You may also wish to bless someone with this special collection this holiday season. Request your copy today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us. The preceding paid program was sponsored by the friends and partners of Joseph Prince Ministries.